Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Por favor, não deixe de deixar um like, isso ajuda muito na divulgação. E se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, hoje a gente vai falar de normal people, pessoas normais. Eu já gravei um vídeo aqui para o canal falando sobre o que eu achei, né, da leitura, o que eu achei do livro. Eu li esse livro no Kindle e eu li ele muito rápido e eu virei para as minhas amigas e falei, olha, leiam Pessoas Normais, vocês precisam ler esse livro porque ele é muito incrível. Bom, pelo menos eu achei muito incrível. Eu vi que teve gente que não gostou tanto, mas eu gostei muito. E aí eu fiquei sabendo que teria adaptação para a série, né? Teria uma série baseada nesse livro. E, gente, eu assisti nesse final de semana numa sentada. A série ela possui 12 episódios, cada episódio tem mais ou menos uns 30 minutos cada. E o que eu posso dizer é que eu fiquei apaixonada pela série, porque a série ela é muito fiel ao livro. Uma coisinha ou outra que não foi mencionada, que não foi mostrada, mas os detalhes, o cuidado, a fotografia, gente, a trilha sonora dessa série é sensacional. Então, assim, eu achei que casou muito bem, tanto a trilha sonora com as cenas. A única coisa que eu não imaginava, né, é a questão do Connell, né, que é um dos personagens. Ele é muito bonito na série. No livro eu não imaginei ele tão bonito assim. Eu imaginei ele um homem bonito, um homem, né? Eu imaginei ele um adolescente bonito e tal, mas acabou me surpreendendo. A atriz que faz a Marianne é exatamente da forma como eu havia imaginado quando eu fiz a leitura do livro. E, gente, eu recomendo muito. Essa série, ela tem uma pegada de um dia, tá? Então, tem aquele livro chamado Um Dia, que é do David Nichols, e tem o filme também, que foi baseado no livro. Quem faz a personagem principal no Um Dia, que é a Emma, é a Anne Hathaway, e ela tá sensacional como Emma. Só que no caso do Um Dia, eles se conhecem no final ali da graduação, no final da faculdade, e eles ficam, né, ali uma noite e tal, e eles se encontram todo 15 de julho de cada ano. Então, uma vez por ano, eles vão se encontrando e vocês conseguem perceber pela história que eles se amam, que eles querem ficar juntos, porém, ou um toma uma atitude que faz com que isso não aconteça, ou o outro. Então, Pessoas Normais têm mais ou menos essa mesma pegada. Eles não se encontram uma vez por ano, eles se encontram de tempos em tempos. A primeira parte do livro e a primeira parte da série é da Marianne e do Connell na escola. Então eles estão terminando ali o high school e a Marianne, ela vem de família rica, ela mora numa mansão, ela mora com a mãe e com o embuste do irmão dela. Gente, o irmão dela, assim, é bizarro, ele é um cara desesperador, assim, tipo, para você conviver com ele, ele maltrata a Marianne de todas as formas possíveis que você conseguir imaginar. Então ele é um personagem detestável. E o Connell, ele é o filho da empregada. Então a mãe do Connell, ela é diarista na casa da Marianne. Eu acho que ela limpa a casa da Marianne 2 vezes por semana, se eu não me engano. E aí o Connell, ele é popular na escola e a Marianne não. A Marianne é uma menina totalmente solitária. E ele começa a ter contato com a Marianne quando ele vai até a casa dela para buscar a mãe. Então, às vezes, ele vai buscar a mãe e ele fica ali aguardando uns 5, 10 minutos até a mãe terminar para eles poderem ir embora. E aí, nesse meio tempo, ele conversa com ela, ele acaba fazendo uma amizade com ela e ele acaba se interessando por ela. Só que existe um problema. Ele não pode aparecer com ela em público, porque como ele é o garoto popular e ela
não é nada popular na escola, muito pelo contrário, ela sofre muito bullying, ele tem vergonha de falar para todo mundo que ele tá gostando dela, que ele quer sair com ela e tudo mais. E eles acabam indo para a mesma faculdade em Dublin, né? Então essa história ela se passa na Irlanda e os dois moram numa cidade no interior da Irlanda. E aí, na segunda fase do livro e na segunda fase da série, eles vão fazer faculdade em Dublin. Então, na segunda fase é muito interessante, porque aí os papéis se invertem, né? O Connell, ele se torna um garoto completamente solitário, então o fato dele ter saído do interior e ter ido para a cidade grande, isso assusta muito ele não consegue lidar muito bem com isso, ele acaba entrando em depressão, então a depressão ela é colocada de uma forma muito interessante e que chama a nossa atenção e é um alerta também, né, para as pessoas, o que fazer, e ele acaba sendo muito julgado por ter essa depressão, ele é até chamado de louco por algumas pessoas, tanto no livro quanto na série. E a Marian, ela deixa de ser aquela moça solitária e ela passa a ser a garota popular, então os papéis se invertem. Eles se reencontram na faculdade. Na época do high school, o Connell ele sacaneia com a Marian ali na época do baile, então a Marian tá achando que ele vai convidá-la e ele acaba convidando uma menina totalmente popular e a Marian se sente completamente rejeitada, completamente deixada de lado. Então, quando eles vão para a faculdade, eles não estão conversando, eles não estão se falando, e aí eles se encontram lá e eles recomeçam essa amizade. Então eles ficam ali, né, num vai e vem de amizade, relacionamento amoroso. A Marian namora com uns caras bem boy lixo, ele namora com umas meninas também, mas eles acabam dando um jeito assim de se encontrar. Então tem muito essa pegada do um dia, né? Em um dia, o Dexter, que ele faz o par romântico com a Emma, ele é o cara completamente desajustado. Então ele é o cara que dá trabalho, ele é um cara que bebe pra caramba, ele é um cara que é mulherengo, e a Emma ela já é mais certinha, mais estudiosa, ela é muito focada na literatura, ela lê bastante. No caso de pessoas normais, a Marian ela já faz esse papel do Dexter, ela é um pouco desajustada, e o Connell, ele já faz esse papel mais certinho, apesar dele ter sacaneado ela na época da escola, ele já faz esse papel mais certinho e tudo mais. E quem é focado na literatura, quem lê pra caramba, quem estuda inglês na faculdade, é o Connell. Então a gente vê essa semelhança muito grande, né? A Marian, ela é completamente maltratada pelos caras que ela fica, os caras gostam de bater nela. E como ela sempre sofreu, né, ela sempre viveu sozinha, a família nunca deu muita assistência para ela, a mãe não tem carinho nenhum por ela, o irmão muito menos. Então, meio que no inconsciente dela, ela acredita que ela merece aquilo. O Connell, ele já acha aquilo completamente absurdo, e ele fica muito sem graça, muito desajustado. Ele tenta ajudar a Marian quando ela passa por situações bem complicadas, por situações de violência até, e você vê essa sensibilidade nele, né? Nossa, eu nunca faria isso, eu nunca levantaria a mão para você, eu nunca bateria em você. E a mãe do Connell, ela é a melhor pessoa, assim, na minha opinião, ela é o melhor personagem que tem tanto no livro quanto na série. Quando ela precisa dar uma dura no Connell, ela vai lá e dá essa dura. Quando ela precisa apoiar o filho, ela vai lá e apoia. Ela foi mãe jovem, né? Ela foi mãe na adolescência, então ela teve o Connell muito cedo. E ela fez de tudo, né, para colocar o filho na faculdade, trabalhando como diarista, né? Trabalhando nas casas. Então a gente tem esse embate, né, igual em um dia. Então os casais, eles se dão muito bem quando eles estão juntos,
É como se eles fossem alma gêmea mesmo, eles se encaixam ali, tanto a Marianne e o Connell, quanto a Emma e o Dexter, porém, eles acabam afastando um ao outro. Isso acontece assim, gente, ao longo dos anos, tá? Então passam-se anos com esse vai e vem, né? É óbvio que não é o tipo de relacionamento ideal, assim, que a gente procura, não é o tipo de relacionamento saudável, mas é muito interessante, assim, porque você fica comovido, ou você fica comovida, pelo menos em pessoas normais, assim, eu me identifiquei com algumas coisas, outras coisas eu fiquei bem horrorizada, mas é muito interessante de ver na série a química dos personagens, a química do casal, então eu acho que isso fez toda a diferença, assim, para a série parecer tanto com o livro, para a série ter sido uma excelente adaptação. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e sigam a minha recomendação, assistam Pessoas Normais. É uma série que vale muito a pena e que eu não vi muitas pessoas assim dando tanta importância para essa série. Eu diria que Pessoas Normais é gente como a gente, né? Situações ali reais do dia a dia, situações ali reais, né, que casais passam, situações que pessoas que gostariam de estar juntas, né, e que por motivos assim bobos acabam não ficando. A gente percebe que falta muita comunicação entre os dois, que às vezes uma palavra dita, uma frase, uma comunicação feita ali poderia ter mudado todo o cenário, só que não. O Connell, ele tem muita dificuldade de se expressar e a Marianne também. Então é isso, gente. Fica a minha super recomendação de série hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!